Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Bora Trabalhar, o seu podcast de carreiras. E hoje estou recebendo aqui referências absolutas do campo do estágio, da empregabilidade, a Fundação Moody's, representada hoje pelo presidente, o senhor Luiz Longini, e também pelo diretor Maurício. E hoje nós vamos falar bastante acerca de campo de estágio, sobre carreiras, como sempre, e vamos também falar sobre empresas, estudantes, geração Z, enfim. E vamos que vamos, porque hoje promete. A Fundação Moody's, de longe, é uma das instituições mais lembradas no mercado quando o assunto é estágio. E a gente vai ter hoje um grande privilégio de poder desfrutar de toda essa experiência e de todo o know-how que eles têm a nos oferecer. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, Luiz, Maurício. De partida, eu queria agradecer muito a aceitação do convite por parte de vocês. Vocês não têm ideia da emoção que eu fico, até porque eu já recebi encaminhamento da Fundação Moody's quando era um adolescente de 16 anos. Hoje, com 42, estar diante de vocês é uma honra. A gente vê que realmente as coisas acontecem, o tempo passa e a gente reencontra as pessoas e reencontra os iniciantes do processo. Então, eu queria primeiramente conhecer mais, queria que vocês apresentassem a Moody's para o nosso público. Luiz, quer falar? Pois não. É uma alegria imensa estar com você aqui, vocês no nosso encontro Bora Trabalhar, e agradecemos, em nome da Fundação Moody's, a oportunidade de podermos conversar aqui, o nosso diretor Maurício, com você, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. A Fundação Moody's, ela tem 57 anos de existência. Esta sigla, Moody's é uma sigla que significa Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social. A fundação foi fundada, ou seja, por um decreto do então presidente Castelo Branco, 1967. Então, nós percebemos, já a partir desse início, a preocupação original da fundação, ou dos fundadores, que era trabalhar nessa perspectiva do jovem universitário. O que significa isso num certo momento? Na universidade, o jovem está ali numa intersecção, né, entre saindo de um período, entrando em outro período da vida, pensando na sua profissão. Todo mundo que começa a estudar, vai para uma faculdade, ele se insere numa carreira, ou no futuro da carreira. E pensando naquela época, só para fazer uma relação, o desenvolvimento econômico e social, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, fruto daquele momento do Brasil. Historicamente, por exemplo, a Fundação desenvolveu o projeto Rondon, o crédito educativo nasceu na Fundação Moody's. Então, são elementos que fazem parte dessa história. Sobretudo, pensando na sociedade e naquilo que a Fundação pode colaborar dentro de algumas perspectivas. Por exemplo, transformação social, inclusão social, mobilidade social. Criando essa parceria entre as empresas, as escolas e aqueles que vão fazer o estágio, ou vão participar da aprendizagem, ou vão trabalhar em outras formas dentro dos nossos projetos. Em linhas gerais, é isso que faz a Fundação Moody's. Mas vamos conversando aí um pouco e a gente vai entendendo melhor. Não sei se o diretor Maurício queria esclarecer alguma coisa nesse sentido. Eu não falo tão bonito quanto ele, tá? Ele fala bonito, fala fácil, assim, né? A fundação, ela surge por uma necessidade dessa integração, né? Entre, o Longini falou, entre as escolas, né? Então, assim, o mundo acadêmico, as escolas, o estudante, as empresas, né? E a necessidade das pessoas de trabalhar. E aí a gente vai evoluindo, né? Dentro de 57 anos vai evoluindo. Hoje a gente está inserido no que a gente chama de mundo do trabalho. Então, assim, deixou de ser só a geração do estágio, a geração uma só entrada no mercado de trabalho. Hoje é uma coisa muito mais abrangente, né? Então, assim, hoje a gente tem um leque ali de serviços e produtos que a gente oferece hoje para a sociedade e para os empresários para fomentar a empregabilidade, né? Então, assim, o mundo do trabalho hoje
é vasto, né? Sim. Pode ser um emprego, pode ser um estágio, pode ser, enfim, várias maneiras da pessoa gerar renda, se manter, sustentar, levantar a autoestima, a dignidade, né? Dúvida. Então, hoje tem acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, mas hoje é um leque grande. Perfeito. Bom, o que acontece, né? Eu trabalho também na educação já há 24 anos e a gente vem observando claramente que há uma dificuldade hoje do jovem de entrar no mercado de trabalho. Sempre teve alguma dificuldade, mas que nunca teve tanta igual nos últimos anos. E, sobretudo, uma dificuldade de escolher o que fazer. A gente observa que muitas vezes o aluno começa a fazer um curso voltado para a logística, por exemplo, aí daqui a pouco sai da logística, vai para a enfermagem, que não tem nada a ver, aí vê que já tem muita gente na enfermagem, aí ele muda para uma outra área, e enfim, e as famílias não estão dando aquele suporte para ajudar. Olha, você quer o quê? Vamos pesquisar, vamos procurar entender um pouco mais sobre a área. Você gosta de fazer o quê? E a gente observa aquela coisa de sempre, as pessoas escolhendo a profissão de acordo com o piso salarial. E muitas vezes isso se transforma numa grande frustração lá na frente, porque a pessoa escolhe o salário, mas não entende o que é o dia a dia do profissional. E o estágio é uma porta de entrada muito interessante, onde a pessoa experimenta aquilo ali. A nível de obtenção de candidatos, como que esse candidato tem chegado hoje para vocês? Vocês estão sentindo que é um candidato mais convicto do curso, da carreira que escolheu, ou vocês estão sentindo uma certa insegurança? O que está acontecendo hoje na cabeça do estagiário que chega na Fundação Moody's, no ponto de vista de vocês? A questão do estágio, de fato, é algo assim hoje, eu diria que até, de certa maneira, algo assim delicado. Porque o estagiário, como você bem disse, o estudante, ele chega na universidade e, às vezes, ele não sabe bem o que ele quer. Então, você tem uma determinação do estudo que vem pelos pais, pela sociedade, pela expectativa financeira, etc. e tal. Vou contar uma história sobre a minha filha. A minha filha, ela não sabe desenhar um círculo com o fundo de uma caneca. Aí, um dia, ela disse assim para mim: pai, eu vou estudar arquitetura em Campinas. Eu fiquei pensando, mas como é que a minha filha vai estudar arquitetura que ela não sabe nem fazer um traço? Vai surpreender. Aí, primeira coisa que eu fui fazer, eu olhei o preço da faculdade de arquitetura na PUC de Campinas, que era uma coisa absurda. Aí eu telefonei para ela na época, falei: minha filha, mas por que isso? Ela disse: não. Falou: sabe o que é? É que o Tiago, era o namorado dela, o Tiago vai fazer engenharia e eu vou fazer arquitetura. Saquei, ou seja, o seu esposo vai ser engenheiro, você vai ser arquiteta. É isso mesmo. Ou seja, não deu certo. Nem o namoro, nem o casamento e nem o que eles tinham planejado. Então, muitas vezes acontece isso. Agora, você toca num ponto muito importante. O estágio, na realidade, ele pode revelar aquilo que de fato a pessoa quer. Por que nós precisamos do estágio? Eu pergunto assim à sociedade. Nós precisamos do estágio em várias áreas, em vários níveis. Ou seja, o estágio, ele não só prepara a pessoa para dar um respaldo para a sociedade, como ele, de fato, trabalha nessa formação visando essa mobilidade social. Uma outra história. Quando eu estava estudando na Alemanha, eu fui fazer o meu doutorado e eu participava de uma academia de missão e nós tínhamos que dar cursos para os estagiários da Igreja Evangélica da Alemanha que queriam se preparar para serem pastores da igreja. Lá o nome é fazia o vicariato. 2 anos, vamos dizer assim, em termos de que seria um estágio. Comecei a conversar e me envolver com essas pessoas. Um dia eu fui conversar com um jovem que acabou lá em Hamburgo sendo uma espécie de amigo, etc. e tal, e eu perguntei se ele poderia visitar a academia, nós íamos fazer um almoço. Ele abriu uma agenda na minha frente, que a agenda aquela dobrada, pegou a mesa inteira. Ele falou: nos próximos 2 anos eu não tenho um sábado livre. Ele estava fazendo estágio para ser pastor na igreja da Alemanha. 2 anos, nenhum sábado livre. Ou seja, você tem primeiramente essa dimensão do encontro que a pessoa faz com o estágio e das exigências que o estágio traz. Ao mesmo tempo,
e aqui eu quero terminar a minha reflexão, esse estágio hoje no Brasil se torna algo tão importante que aquilo que esse jovem, essa moça, esse moço ganha no estágio, começando ali na empresa, o salário que ele recebe, que não é muitas vezes nada significante, representa em muitos casos 80% da renda familiar, em muitos casos. Dramático. Então você percebe como que isso é, na realidade, uma exigência social, é um imperativo social. Isso tem a ver, de fato, com algo de uma grande transformação social que a nossa sociedade precisa. Essa é uma grande necessidade. Não sei se o Maurício queria pontuar algo mais. Porque assim, a pergunta foi em cima do estudante, né? Assim, como é que ele se prepara? É difícil, né? Porque assim, um jovem de 16, 17, 18 anos, assim, muitas vezes não sabe o que vai acontecer com ele, né? Então, assim, a escolha do curso que ele vai fazer, da carreira que ele vai escolher, é muito difícil, né? Não tá tudo pronto na cabeça dele. E muitas vezes, como você falou, a família também não tem essa visão assim, para poder apoiar, para poder ajudar. Isso é uma coisa. Então, assim, é óbvio que a gente vai ter jovens em formação, né? Não tá pronto, né? Do outro lado, você tem as empresas que contratam. Então, assim, tem as empresas que têm essa visão de falar assim, vamos trazer os estagiários para cá, porque a gente ensina, a gente dá uma entrada no mercado, né? Eles vão começar a entender o que é trabalhar, então vamos acolher. E tem aquelas outras que querem a mão de obra barata. Sim. Tá? Então, assim, esse é um... Aí você choca, né? Entre a falta de preparo do jovem com o outro lado da empresa que quer uma mão de obra barata e quer que o jovem exerça uma função de qualidade, né? Uma função entregue ali com qualidade. Então, assim, há esse descompasso também, entendeu? Do que o mercado quer, do que a empresa quer, do que o jovem preparado. Quando você encontra, né? E tem, tá? Assim, tem muito, assim. A empresa muito bem intencionada, que entende qual é o papel do estagiário, entende qual é o papel dela na vida do estagiário. Você tem esse encontro e funciona maravilhosamente bem. A gente tem alguns casos desses. E você tem o outro lado que não é assim, né? Eu quero mão de obra barata. Eu não vou citar o ramo, mas assim, uma empresa entrou em contato com a gente e falou assim, eu preciso 20 estagiários. E a gente foi ver o que era, né? Qual era a função. Era uma função que tem uma rotatividade muito grande. A pessoa não para. A pessoa trabalha 2, 3 meses e vai embora porque não aguenta a pressão. Então, na cabeça da empresa lá, era assim, olha, eu vou contratar estagiário porque é uma mão de obra barata, o cara vai ficar aqui 2, 3 meses mesmo, não vai aguentar, vai embora, eu vou pegar outro. Então, assim, é uma máquina de moer carne o negócio, não é um ambiente de trabalho, né? É uma máquina. Então, assim, eu acho que, de um lado, a falta de preparo do jovem, infelizmente, é comum. A gente vai encontrar mais jovens despreparados do que, né, bem preparados. E, de um outro lado, você tem ainda empresas que contratam não pela essência do que é ter um estagiário, e sim por conta da mão de obra barata. Então, assim, precisa existir uma conscientização das empresas, entender bem o que é um estagiário, e precisa também a gente melhorar esse preparo dos jovens, né? Agora, preparo é um negócio muito engraçado, né? Assim, eu tenho 2 filhos, né? Quando meu filho é mais novo, estava para nascer, minha mulher passou mal, a gente ligou para o obstetra, ela falou assim, vai para o hospital, faz um exame de emergência. Aí cheguei no hospital, né? Enquanto a minha esposa estava fazendo lá o exame, o médico falou assim, e aí, papai, tá pronto para ser pai? Aí eu falei, tô. Primeiro filho, né? Tô. Ele falou, não senti muita firmeza, não. Deixa eu fazer a pergunta diferente. Você está pronto ou preparado para ser pai? Eu falei, não tenho nem ideia qual é a diferença entre os dois. Eu falei, então eu vou explicar. Provavelmente preparado você tá. Né? Você arrumou já o quarto, já comprou fralda. Né? Já arrumou o ambiente onde a criança vai chegar, já tem o bercinho, talvez, né? Já tem as fraldas que você deve ter ganhado ou comprado, tem as roupinhas. Então, o ambiente está preparado, você está preparado. Pronto, talvez você não esteja, porque pronto só fica na segunda vez. Então, teu filho vai chegar em casa, é tudo estranho. Você vai trocar a fralda pela primeira vez, né? Então, você vai tirar a fralda, é um menino. Pô, na hora que você tira a fralda, ele faz xixi pra todo lado. Você não sabe disso.
Agora, a segunda vez que você vai trocar a fralda, você já sabe, né? Você já tira, já bota a outra em cima ali e já resolveu. Então, assim, o ficar pronto é durante o caminho. Processo. O preparado é antes, né? Então, muitas vezes o jovem, ele vai se preparando. Quando ele chega no mundo do trabalho, talvez ele não esteja totalmente preparado. Pronto de jeito nenhum. A função de quem recebe o estagiário é deixar essa pessoa pronta. Então, essa equação que a gente luta todo dia para ir equilibrando. Para a gente entregar jovens cada vez mais preparados e a prontidão, né? O manter pronto ali para o mercado, para o mundo do trabalho, é uma função das empresas. E é uma função tão importante, tão nobre, que a gente deveria levar isso com muito mais importância, né? Muito mais a sério isso, não só uma mão de obra barata. Legal. O que acontece também, né? A gente vê que hoje em dia existe muito conteúdo na mídia, na internet de forma geral, cobrando também a questão da liderança. Você tem que ser líder. Sim. E às vezes a pessoa tem um perfil operacional, não tem um perfil de liderança. E hoje em dia está se passando por cima disso. Não, você tem que ser líder, tem que ser líder. Daí a pessoa chega lá e vai fazer um trabalho repetitivo, que é um trabalho meramente operacional. E, assim, muitas vezes as expectativas são frustradas, porque vem de ser uma coisa em sala de aula, na mídia, e a realidade é outra, completamente diferente. Então, assim, no perfil que vocês atendem, geralmente, vocês têm pego mais o quê? Vocês têm pego mais oportunidade de estágios voltada para atividades operacionais ou que exija habilidade de liderança? O que está acontecendo hoje no mercado de estágio? A liderança ela é desenvolvida, né? A gente, é um processo de desenvolvimento. Dificilmente a pessoa já chega naquele momento já com todo o skill de liderança, né? Então ela é desenvolvida. Então, naturalmente, a gente acaba atraindo pessoas com um perfil mais operacional, até porque a escola ensina isso, né? Ensina você poucas escolas desenvolvem a liderança, né? E mesmo assim, quando você entra numa empresa, principalmente quando entra como estagiário, né, você vai exercer um cargo de liderança. Você vai aflorar essa liderança no processo. A gente recebe mais operacionais, sim. Né? Agora, assim, depende muito do ambiente que você é solto, né? Que você é colocado ali. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos. E comecei a trabalhar com 14 anos porque em casa tinha uma política que com 15 no máximo tinha que trabalhar. Mas por quê? Não, porque tem que trabalhar. Assim, né? Em casa todo mundo começou a trabalhar cedo, era regra, não tinha como. E eu chegava pra minha mãe e falava assim, mas como é que eu vou fazer? Ela falava assim, se vira, arranja um emprego. Eu falei, mas como é que arranja? Você bate na porta de uma empresa e fala, eu quero trabalhar aqui. Ela, pode ser. Começa por aí, entendeu? Então, assim, hoje, você vê, na época... Fazer acontecer, né? Eu sinto falta disso hoje. Entendeu? Então, assim, na época, eu não tinha conhecimento de uma fundação Moody's, por exemplo, que eu poderia bater na fundação e falar assim, olha, eu sou um estudante e quero entrar aí no mundo do trabalho, como é que faz, né? E ter uma orientação. Hoje a gente dá uma orientação ali, eu não saberia, né? Então, assim, o desenvolver a liderança, para mim, por exemplo, foi na marra. Ou eu tomava a rédea das coisas ali, né? E botava um alvo na minha frente ali, e falava assim, eu quero tal coisa e vou atrás de tal coisa, ou não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção. Hoje, assim, assim, por exemplo, jovens com menos de 17 anos não podem trabalhar, né? Aí você vai pro jovem aprendiz ali com 17 anos e tal, você não pode. Então, assim, o não poder é benéfico porque a gente tinha muita exploração infantil do adolescente e tal. Então, é benéfico que ele comece depois dos 17 anos. Isso é bom. De outro lado, a gente perde algumas coisas que são os ofícios, né? São aquelas profissões que vão sendo ensinadas no ambiente de trabalho. Você aprende né? Você entra numa loja, por exemplo, você aprende a ser um vendedor de loja com outro vendedor. Você não aprende isso na escola, você não aprende isso num curso, você aprende com outro. E aí você vai melhorando. Sim, sim. O Maurício comentando me fez lembrar também. Eu sou de uma cidade no interior de São Paulo chamada Jaú. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. E lá era esse tipo de... Meus pais, família pobre.
Então, meu pai tinha um reio assim pendurado na parede, que ele batia nos burros, nos cavalos, e aquilo ali era nosso incentivo para trabalhar. A liderança. A liderança do pai. E a agência integradora era a minha mãe. Ela ia na farmácia, no bar, na sapateira, e eu trabalhei em tudo isso. E o maior emprego que eu tive foi na farmácia. Digo hoje, eu sou técnico de farmácia, sei aplicar injeção, sei fazer curativo. Aquele tipo de farmácia aqui se fazia tudo no interior. Entende? Dava ponto, eu sei fazer pomada, sei fazer xarope, porque aprendi na prática. Então, você vai trabalhando, ou seja, essa é a perspectiva que muitas vezes temos da nossa vida. É preciso também, deixa eu só esclarecer, essa ideia do primeiro emprego, do primeiro trabalho, tal, surge no governo Fernando Henrique Cardoso. A partir daí, você começa a ter uma legislação que vai orientar o que significa o estágio e também a questão do jovem aprendiz. São os dois polos, as duas ênfases que nós trabalhamos muito como fundação. Agora, temos lá no Congresso, em tramitação, uma lei que é exatamente para regularizar o estatuto do jovem aprendiz. Por quê? Porque é exatamente um pouco isso que o Maurício acabou de colocar. Você tem uma maneira de trabalhar informalmente. Hoje você tem a limitação que a lei impõe na questão da idade, mas você tem ao mesmo tempo certas exigências e nós precisamos dessas proteções, né? O mundo era um sem o Estatuto da Criança e do Adolescente, passou a ser outro. O mundo era um sem a Lei Maria da Penha, passou a ser outro. O mundo era um sem as constituições, ou seja, o ser humano precisa de organizar e de ter leis, códigos que o preserve. Heráclito de Éfeso tem uma frase maravilhosa, ele diz assim: a ética é o anjo protetor do ser humano. Nós precisamos de ética, precisamos de moral, precisamos das leis para nos proteger. E oferecer, e dar, e ter condições de oferecer trabalho, o primeiro trabalho para o jovem, seja ele menino, menina, sobretudo esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade, é algo extremamente importante na nossa sociedade e para as nossas empresas que precisam compreender isso. Nós temos adolescentes que chegam muitas vezes querendo um trabalho, mas não sabem nem ler nem escrever. Não sabem preencher a ficha de inscrição. Essa é uma grande realidade no Brasil hoje. É incrível como essa questão da vulnerabilidade cresceu. Tem dois pontos que você mencionou, Longini, que eu queria depois até discorrer um pouco mais. Mas no primeiro momento, essa questão da vulnerabilidade. Eu trabalho com alguns jovens que eles comentam comigo, olha, a minha irmã, a minha prima queria fazer curso também, só que ela já tem 2 filhos e tem 7ª série incompleta. Como é que a gente faz? Aí eu sempre costumo dizer, olha, faço o EJA, né, concluo o ensino médio e depois entro num curso técnico. Nem todo mundo que procura estágio é do ensino superior, tem muita gente também que é do ensino técnico, que, no meu ponto de vista, é uma porta de entrada extraordinária, porque você pega o sujeito hoje que muitas vezes teve um ensino médio precário e coloca num curso de engenharia civil, ele mal sabe calcular. Fica realmente complicado. Então a desistência acaba acontecendo por conta disso. Agora o curso técnico não. Em 1 ano, 1 ano e meio, a pessoa já começa a entender o que é a área e já começa assim, se não gostar, investir 1 ano, 1 ano e meio, que já não é pouco. Agora é diferente você entrar num curso de 5 anos e ter uma mega frustração. Então, com relação a essa questão da vulnerabilidade, muitas vezes aquela bolsa auxílio do Estado acaba sendo, às vezes, a única renda que a família vai ter. A pessoa mora distante do centro, tem toda aquela questão da violência. Se a pessoa não conseguir trabalho, a criminalidade está ali esperando aquele jovem. E quais são os programas hoje que a Fundação Moody's tem para poder atender esse público especificamente? Você faz uma colocação muito importante e é preciso que a gente entenda isso, né? Eu não tenho a resposta para tudo, depois o Maurício pode falar também, mas a gente tem já... Nós amealhamos aqui algumas experiências interessantes dentro da nossa caminhada. Eu estou na Fundação Moody's há uns 8 anos, porque eu fui membro do Conselho Curador, fui presidente do Conselho Curador, fui diretor, hoje sou o presidente, então trabalhando com essa equipe. E logo que eu assumi a diretoria, alguma coisa me inquietava muito e eu comecei a
conversar com algumas pessoas, provocados por algumas outras inquietações, etc. e tal. Então, vou começar com essa história que vem de fora da Fundação Moody's. Uma vez eu estava num jantar com alguns amigos e era um grupo de pessoas que tinham uma situação, vamos dizer assim, social bastante tranquila no país. Tinha alguns médicos, empresários jovens, né? Era um churrasco, um bate-papo. E eu comecei a falar desse trabalho social porque eu trabalho em favelas do Rio de Janeiro há 30 anos, mais ou menos. E colocando essas questões. Aí, pelo menos uns 2 ali do grupo começaram a dizer que o que eu estava fazendo não valia nada. Isso não interessa, isso não é bom para a sociedade, isso é um paternalismo. E começamos ali a fazer uma espécie de discussão, um debate, até que um outro rapaz que estava defendendo a minha posição virou para aqueles dois e disse assim: mas o que vocês estão pensando? Vocês estão defendendo uma ideia de que a gente tem que deixar os jovens nas favelas, marginalizados, que eles não podem ter trabalho e nem acesso à educação? Aí, veja a expressão que esse cara usou. Esse jovem, ele desce da favela com um revólver na mão e dá um tiro na sua cabeça. Veja, essa foi a expressão que ele usou para convencer aqueles dois. E, de fato, aquilo foi muito forte. Eu percebi que houve ali um clima um pouco diferente na reunião. Bom, pesou. A partir daí, eu, quando estava, então, já trabalhando na Fundação Moody's, comecei a pensar, com esta crise, mais ou menos, pensar assim, porque eu conheço bairros no Rio de Janeiro, trabalhei em bairros no Rio de Janeiro, tenho amigos nesses bairros, onde o único trabalho que existe é o crime organizado, é o tráfico de drogas. Então, os jovens vão trabalhar ali, não tem outra coisa. Então, começamos a pensar, e ali eu comecei a verificar, que nós poderíamos fazer algo em parceria, ainda que a Fundação não tivesse o braço para estar lá em grandes favelas, em grandes centros de vulnerabilidade, mas nós poderíamos nos associar, porque nós temos um trabalho que se chama PAS, Programa Armazém Social do Saber, e a gente poderia se associar. E descobrimos um primeiro parceiro, que é o QG da Cidadania, numa favela grande do Rio de Janeiro, mais lá para cima da Zona Oeste. Então, nessa parceria, eu comecei a tirar algumas dúvidas e a ficar com um pouco mais de esperança. Porque eu descobri ali o seguinte, eles falam, os cursos que nós damos aqui, ensinamos a menina a fazer trança, ensinamos a cuidar de idoso, ensinamos a fazer cabeleireiro, a fazer bolo. E eu olhei aquilo tudo e falei, mas meu Deus do céu, isso já não existe mais, essa profissão vai acabar dentro de 6 meses. Mas começamos o trabalho e estamos trabalhando lá até hoje. 6 meses depois eu fui convidado para ir na primeira formatura. Era uma formatura de aproximadamente umas 25 moças e mais uns 3, 4 rapazes. Foi de chorar o que a gente viu ali. Algo extremamente emocionante. Começou com uma moça e 2 meninas do lado dela. Ela falou, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não tinha outra coisa para fazer na vida a não ser me prostituir. Então, o meu medo era levar minhas filhas na prostituição. Mas hoje, depois que eu fiz esse curso, eu sou cuidadora de idosos. E estou trabalhando já e ganhando R$ 1.500 por mês. Minhas 2 filhas estão me ajudando. Ao todo, nós ganhamos R$ 3.500, uma coisa assim, na nossa família. E ela disse, eu quero agradecer este curso, ao pegar esse diploma, não estou me prostituindo mais. E ela estava já cuidando de 2 casas com idosos. E eu entreguei o diploma para ela. Rapaz, aquilo ali me deu uma emoção tão grande, eu comecei a chorar. E depois eu vi tudo. Aí uma moça assim, eu aprendi a fazer bolo, estou vendendo bolo. Porque, gente, isso pra gente é que quando você pensa que a pessoa ela faz bolo, ela ganha R$800 por mês, o que significa isso? Mas lá na favela, nessa situação, primeira coisa, essas pessoas têm uma profissão, têm uma realização, a autoestima melhora. A dignidade, né? A dignidade. Certeza. Eu trabalho nas comunidades favelas há 30 anos. A coisa mais importante que existe é pensar nessa autoestima, nessa dignidade. Então, tem profissões que podem não existir mais em certas regiões. Tem profissões que são maravilhosas em regiões do Rio, do Brasil, seja lá onde for. Por quê? Porque isso dignifica as pessoas. Então, quando você vê, e é o caso da Fundação Moody's, um jovem aprendiz que participa dos nossos núcleos,
CREA, etc. E são jovens até que vêm se ressocializar, saindo daquela situação de penalidade, saindo da cadeia, saindo, né, daquela culpabilidade. E você vê que um jovem, de repente, vê uma oportunidade de ter a sua vida transformada. É isso que é importante. Certeza. Então nós precisamos fazer um grande mutirão, juntar todo mundo, a universidade, as escolas, os empresários, e as ONGs, instituições todas que trabalham na área social, para fazer exatamente esse trabalho de transformação social. É possível fazer isso, quando a gente se dispõe a fazer, né? E é muito necessário na nossa sociedade. Ok. Bom, vocês sabem que não é novidade para ninguém, né? A gente tem hoje um fenômeno chamado geração nem-nem. Que eles são aqueles jovens que não estudam e nem trabalham. E a gente sabe que nesse grupo temos duas realidades. Você tem aquele jovem que realmente ele não quer mesmo, ele não está isolado, ele não está afastado das oportunidades, até tem um apoio familiar, mas ele não quer, ele não tem interesse por nada. E também tem aqueles que não conseguem, de fato, enxergar uma oportunidade, enxergar um flanco, né? O que a Fundação Moody's hoje diria para esse jovem? O que vocês teriam para dizer? Eu vou fazer algumas provocações nesse sentido. Eu acho que essa questão da geração neném vai muito forte hoje. Eu conheço muita gente que não faz absolutamente nada. E a gente vê hoje aí o sistema previdenciário colapsando, quer dizer, mais anos, menos anos, a gente vai ter problemas seríssimos. Sim. E você tem um país estagnado economicamente. E como que a Fundação Moody's aí no meio dessa briga se posiciona? O que vocês teriam a dizer para essa rapaziada? O problema é profundo, tá? Porque... Sem dúvida. Vamos lá atrás, né? Assim, vamos supor que você tem o desejo de gerar algum tipo de renda, né? Então, assim, a base é você ou ganhar ou fazer dinheiro, né? Sim. Você tem que ter alguma fonte de receita, né? Vamos imaginar que é isso. Porque se você tem alguém que te sustente, você já tem uma fonte de receita, né? Alguém gera esse dinheiro e te sustenta. O básico está garantido. O básico está garantido. Se você quer gerar sua própria fonte, e a gente está falando de mundo do trabalho, né? A gente está falando de trabalho. Você trabalha e é remunerado, né? Então a gente está falando de dinheiro no final das contas ali para você se sustentar, para você fazer o que você gostaria de fazer, né? Então, assim, para ganhar dinheiro ou para fazer dinheiro, você tem que ter uma competência. Você tem que ter uma competência, ou seja, você tem que saber fazer alguma coisa e o que você faz é útil para a sociedade. É útil para uma empresa, é útil para a sociedade, é útil para alguém, é útil para um cliente, né? No final da história, o que você faz é útil para alguém. Alguém deu o exemplo da menina que faz bolo. Então, o bolo é útil para alguém. Né? Alguém vai dar uma festa de aniversário, alguém quer comer um bolo, alguém vai vender bolo e compra o bolo de alguém. Então, assim, aí a pessoa tem a competência, né, de saber misturar os ingredientes ali e sair um bolo bacana, um bolo gostoso e tal. Então, a primeira coisa são as competências. Você tem que desenvolver as competências. Alguns caminhos você tem para desenvolver essas competências. Ou você estuda, e aí você vai, né, você entra para estudar, né, que é um processo longo, não é um processo curto, é um processo longo. Então, você estuda, vai para as aulas e vai desenvolvendo ali, vai desenvolvendo seu conhecimento, vai colocando em prática algumas coisas, entra numa escola técnica, por exemplo, e vai fazendo ali os seus estudos ali e vai desenvolvendo essas competências e um dia essa competência vai estar a serviço de alguma coisa, né? Ou você empreende, por exemplo, pode ser um caminho, ou você se emprega, né? Você vai para alguma empresa. A gente entra nesse processo aí, tá? Tanto da parte de educação, te dar os primeiros conhecimentos ali, né? Te ajudar a desenvolver os primeiros conhecimentos do mundo do trabalho para você poder desenvolver essas competências para poder exercer uma profissão, quanto a gente dá abertura para o mercado, né? Ali tem uma vaga, ali tem uma vaga, ali tem uma vaga. Agora, para preencher aquela vaga, você tem que ter essas competências aqui. Sem as competências, você não vai. Então, o que acontece? Se o cidadão, né, se o rapaz, a menina, lá, a moça, ela não quiser, não tem como, entendeu? Assim, a gente não consegue ir lá na casa da pessoa e extrair a pessoa da casa. Não, vem cá que você vai trabalhar assim, vem cá.
né? A gente não tem como fazer isso. A gente está sempre à disposição para isso. Então, assim, tem uma citação do Dale Carnegie que ele fala assim, né? Só existe uma maneira de você fazer o que eu quero que você faça. É você querendo fazer. Se você não quiser, não adianta. Não posso te forçar. Se eu te forçar, você ainda vai fazer mal feito. Entendeu? E provavelmente não faz a segunda vez, né? Então você tem que querer fazer. Então, assim, o recado pro neném é para deixar de ser neném, né? É para ir, né? Se tem uma fonte de receita que te sustente, vai estudar. Estude. Não tem jeito. Procura isso. Você tem que procurar. A gente está no meio do caminho mostrando. Assim, olha, por aqui há um acesso. Por aqui há um caminho. Venha aqui com a gente aqui, é um caminho. Mas venha. Não tem como chegar lá e extrair a pessoa. O que a gente faz é chegar lá e dar ciência, né? A gente chega e fala assim, existe um caminho. Existe um caminho. Vem que esse caminho aqui pode ser muito, muito interessante, muito favorável. Porque muitas vezes, dependendo da onde a pessoa está, ela não vê esse acesso. Ela não consegue enxergar esse acesso. Então, cabe o nosso papel ir nesses lugares e mostrar que esse acesso existe. Agora, ela tem que querer passar por ele. Sim. Entendeu? Tem que querer passar por ele. E assim, é longo, né? Muitas vezes a pessoa tem que fazer dinheiro hoje para comer hoje, né? Isso é uma realidade que a gente tem que conviver com ela. É duro isso, né? Aí ela vai para outros caminhos, não vai por esse caminho da educação, do desenvolvimento, ela vai para outros caminhos. Esses outros caminhos são caminhos perigosos. São caminhos que dão a solução imediata, mas a longo prazo ela não se sustenta, né? Então eu vou pegar, posso fazer um comentário? Exatamente a partir disso, o Maurício iniciou a fala dele falando dessa geração de renda. Existe uma renda fácil, existe um caminho fácil. Se você vai nas favelas, ou na sociedade de maneira geral, nós temos o costume de falar de favela, mas isso é geral em qualquer lugar. O caminho fácil de você arrumar dinheiro é a corrupção, é a venda de drogas, é o roubo, né? É o que é? E aí, quando você está conversando com um jovem assim na favela, eu quero ser jogador de futebol. São essas esperanças que eles têm. É uma competência, né? Ou então eu vou... A bola nunca foi tão maltratada como nas últimas 2 décadas. Então, né? Acho que isso já não é uma boa ideia. Eu não sou muito competente. Ou então eu vou trabalhar, né, com o tráfico de drogas. Aí, como eu já tive muita experiência nessa área, às vezes as pessoas comentavam, eu sempre digo assim, e isso é um lema que eu trago: não adianta querer concorrer com o tráfico de drogas em nível de você trabalhar com a juventude, por exemplo. Fora de concorrência, com a milícia, não adianta. Por quê? Porque esse jovem ele vai ganhar R$ 1.500 trabalhando na Casa Bahia ou no supermercado Presunic, seja lá o raio que for, e ele ganha isso um dia no tráfico de drogas. Então, não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós precisamos apresentar e ter um horizonte maior de articulação. Uma das minhas funções como presidente da Fundação Moody's é fazer uma articulação política, juntar pessoas, etc. e tal. E aqui precisamos compreender, que eu quero dar um exemplo, por favor, eu não estou querendo nem promover ninguém, mas a gente precisa de políticas públicas que forneçam também possibilidades de você ter uma articulação melhor na sociedade. Quando o Eduardo Paes foi eleito prefeito do Rio de Janeiro, ele criou uma secretaria, chamada Secretaria da Juventude. Colocou como secretário um moço que vem da favela Cidade de Deus, o Salvino, com quem a gente trabalhamos já e trabalhamos até hoje. Enfim, e essa secretaria, no primeiro encontro que eu tive com o Salvino, ele disse: Longini, nós vamos enfrentar essa geração do nem-nem. Olha que desafio maravilhoso. E esse é um trabalho que está sendo feito, muito bom, juntando então as forças. E aí eu digo para você uma coisa: os governos, as políticas públicas, tanto em nível federal, estadual, municipal, precisam ter incentivos para a juventude. Há um grande exemplo hoje, o estado de Goiás. O estado de Goiás é hoje, no Brasil, o que mais contrata estagiário e jovem aprendiz. No governo estadual e nas prefeituras. Por quê? Porque faz parte de uma política pública. Nós precisamos ter isso dos nossos governos. Os nossos deputados, seja estadual, vereadores. Então, você tem... O primeiro aspecto é isso. Políticas públicas para os jovens. Segundo lugar,
A gente tem que reformular o nosso projeto educacional. Sem dúvida. O jovem vai para estudar hoje, né? Ele senta lá, uma baboseira. Antigamente o professor era o centro da informação, hoje não é mais, o centro da informação está no celular. O jovem, a gente tem que reformular o nosso sistema educacional. Quem sabe, de fato, dar maior ênfase na questão técnica, ou seja, nas formações em que ele tenha mais habilidade, né? Você comentou há pouco, depois do advento do grande líder aí da inteligência emocional, a gente começou a compreender as diferenças que as pessoas têm. E aí, o terceiro aspecto que eu coloco é apresentar a oportunidade. O Maurício colocou isso de maneira muito bem. Eu, como trabalho nas favelas há muito tempo, trabalho comunitário e faço trabalho religioso também. Uma vez conversando com uma senhora, ela todo dia, todo domingo pedia: ai, pastor, ora pelo meu filho. Um dia eu falei: mas escuta, o que o seu filho tem? Eu falei: o meu filho, ele não sai de casa, ele fica só no computador. Comecei, né? Era dessa geração, nem comecei, mas fui à casa dela, conversando, etc. e tal. Mas a grande verdade é a seguinte, desculpa a expressão, o filho dela era um sem vergonha. Porque certas coisas ele sabia fazer. Aí um dia eu vi ela à tarde na igreja, durante a semana, e ela disse: eu estou aqui porque o meu filho, assim, à tarde, pastor, ele leva a namorada dele lá em casa, ele pede para eu sair. Quer dizer, o cara tem tesão para namorar, levar a namorada à tarde em casa. Fica no computador o dia inteiro, etc. Põe a mãe pra fora, né? Põe a mãe para fora. Quase que eu falei: eu preciso levar meu pai na sua casa, irmã, porque o meu pai ia dar um jeito nesse. Então, ou seja, mas aí é o que eu digo. Aí essa foi braba. Não, é aquela coisa assim. Mas é mais comum do que a gente imagina. Eu sei. Aí, pastor, ora pelo meu filho. Um dia eu falei: eu não vou orar mais pelo seu filho. O seu filho que vá na ONG trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? É porque a gente não entra nessa questão da concorrência. Mas aí nós temos que fazer também um mutirão, juntar todas as forças. Nós temos muitos exemplos maravilhosos do que já aconteceu em muitas favelas. Aí tem que juntar tudo isso. Olha, a arte, a cultura, a literatura, o futebol, o jiu-jitsu, a educação física, a religião também, porque muita gente acha: quando ele aceitar Cristo ele vai mudar. Não é só isso, não basta só isso. Sim. É preciso entender que o processo social e cultural ele é amplo. De repente, aquele jovem vê a oportunidade. Se ele enxergar uma luz ali no fim do túnel, se tiver um clique na cabeça dele, pronto, é aí que muda. Ele vem. Por isso que nós temos no nosso projeto da Fundação Moody's, dentro da nossa formação, algo que nós chamamos de projeto de vida, onde a gente trabalha exatamente essas dimensões da cidadania, da formação, dele entender que ele não vai dar um passo hoje que fácil, que ele pode empreender uma jornada de 1 ano, 6 meses, mas depois ele vai colher o fruto lá na frente. Ou seja, essa dimensão é muito importante. Eu tenho plena convicção que quando esse jovem, se ele conseguir enxergar uma luz, uma oportunidade, falar: posso ter uma vida diferente, aí existe a mudança. Maravilha. Mas Longini, você tocou num ponto que eu acho essencial. Esse programa Projeto de Vida da Fundação Moody's. Vamos supor, eu sou um jovem hoje, eu tenho 15 anos, eu estou numa localidade, por exemplo, Duque de Caxias. Duque de Caxias existem bairros como Nova Campina, Saracuruna, e que o valor da passagem de ônibus é um absurdo. Tem lugares, por exemplo, lá de Imbariê, é R$ 7,00 o ônibus para ir para o centro de Duque de Caxias. Imagina se a oportunidade estiver na ilha. Se torna inviável a inserção desse jovem, porque a empresa não vai custear um deslocamento desse. Então, vamos lá. Acabei de receber, estou assistindo aqui o Bora Trabalhar, acabei de descobrir que a Fundação Moody's tem um programa Projeto de Vida. Não é? Como que funciona esse projeto? Como que eu posso acessá-lo? Quais são os pré-requisitos? E beleza, primeiro eu quero saber isso. Depois eu vou querer que vocês me digam também se eu sou uma empresa, como que eu posso me beneficiar desse projeto? Muito bem. E eu vou falar uma parte, o Maurício fala outra. Bom, pode falar também do que eu vou falar, mas só para a gente dividir aqui. Isso que você coloca foi um dos problemas que nós percebemos logo de cara. Estabelecemos um projeto em parceria com um grupo que era um projeto na formação de gamers. Hoje isso é uma coisa muito forte, né? É que você dá formação na área tecnológica, computador e tal, e esses jovens se tornam programadores, né? Só para dar um resultado desse projeto, que não teve tanto sucesso, mas 2 desses jovens foram contratados, um por uma empresa na Noruega, outro na Finlândia,
Eles trabalham hoje na casa deles, na favela, e ganham em torno de 12 mil reais por mês. Deixa eu contar uma história, só um intervalo. Sim, nessa aproveitar parte. o tema. Porque assim, eu tenho uma amiga que o filho dela entrou na faculdade, tem uma boa condição de vida, etc e tal, ela tem 3 filhos, o filho mais novo entrou na faculdade, aí cursou lá durante um tempo, não trabalhava, aí chegou pra mãe e falou assim, mãe, eu vou sair da faculdade, não quero mais. Aí ela, pô, um absurdo isso, mas o que você vai fazer, não sei o que e tal. Ela falou, não quero, eu me resolvo aqui e tal, não sei o que. E ele ganhando dinheiro, ela não entendia como, entendeu? Ele lá se trancava no quarto, lá, entendia como. Aí um dia ela falou assim, olha, eu vou te levar pra um psicólogo, vou te levar pra algum lugar, porque eu preciso entender, você fica trancado aqui e eu tô vendo que você compra as coisas aqui, da onde que tá vindo esse negócio aqui? Falei, mas é das coisas que eu faço aqui, eu fico jogando aqui. Ela fica aqui jogando, meu filho, que vagabundo, fica jogando aí, não sei o que e tal. Aí levou 20 anos de idade, levou o garoto lá, né? Não é mais garoto, né? Levou o rapaz lá para o psicólogo. O psicólogo olhou para ele, você é o fulano? Aí ele sou, ele falou, porra, o psicólogo, sou seu fã. Aí a mãe não entendendo nada, falou assim, ele é um dos atletas de e-sport do Brasil, representa o Brasil aqui, não sei que jogo, não sei o que lá, como que vai ser? Ele falou, não, tá, pô, tô me classificando, tudo e tal. E aí, ele falou, não, a expectativa é a gente ir pra Alemanha, depois da Alemanha, Estados Unidos, não sei o que, ele ia fazer um tour junto com ele. E a mãe mal sabia, entendeu? A mãe mal sabia. Aí a mãe foi, mas que é isso? Ele falou, não, ele é atleta de esporte virtual, né? Ela falou, e atleta? O cara que fica no quarto, trancado, é atleta? Ele falou, mas ele é um dos melhores do mundo, não sei o que e tal. Eu não sabia. Então, assim, a oportunidade, muitas vezes ela é velada, né? Assim, nem a família vê, a pessoa tá vendo, mas é difícil ela compartilhar, porque falta conhecimento dos outros para poder entender aquilo, né? E aí voltando aqui, nessa comunidade tinha lá oficinas para gamers, né? Então, esse é apenas um exemplo. Agora, voltando a esse projeto. Aí, o projeto matriculou 30 pessoas, meninos e meninas. Acabaram o curso, 5. Vamos verificar o problema. 2 problemas. Primeiro, não tinham passagem. Segundo, não tinha lanche. O pessoal estava com fome. E não tinha um lanche para eles e não tinha passagem. Isso que você acabou de colocar. Então, isso a gente já resolveu internamente. Tudo o que a gente vai fazer hoje tem que contemplar essas 2 coisas. E aí vem um segundo ponto. Também, logo que quando eu era diretor da fundação, começamos a fazer uma descentralização do nosso polo de formação de jovem aprendiz. Nós temos uma escola de formação que fica na rua Buenos Aires, centro do Rio de Janeiro. Exatamente o que você falou. Esse jovem sai de Duque de Caxias e vem para o centro do Rio de Janeiro. Poxa, lógico, dentro do programa do Jovem Aprendiz, a empresa paga a passagem. Mas e o deslocamento? E o horário? A empresa não gosta disso. Hoje, nós estamos basicamente desenvolvendo em 4 polos. Estou falando do programa Jovem Aprendiz. Então nós temos hoje em Jacarepaguá, que atende a Cidade de Deus. Temos na Zona Oeste, que atende parte da Zona Oeste, Realengo, ali, Sulacap. Niterói, que vai começar agora, mês que vem, a efetivar, nós temos um polo. E temos esse no centro. Então, ou seja, é exatamente para atender esse problema que você colocou desde o início. E temos, para o ano que vem, aqui está o nosso diretor que vai nos ajudar, a gente precisa fazer um polo na Baixada, né? Como você falou, Duque de Caxias, sei lá, para tentar evitar isso. E no momento que você faz essa descentralização, você tem a possibilidade de atender melhor as empresas dessa região. A segunda parte da sua pergunta é como é que o jovem acessa isso. Então, são 2 projetos. Esse projeto, Programa Armazém Social do Saber, ele é uma espécie de preparação para que o jovem entre no mundo do trabalho através do Jovem Aprendiz. Aí tem que, de fato, se informar, entrar no site lá da Fundação e verificar se isso tem no seu bairro. Esse é um curso gratuito, a pessoa pode se inscrever, são 16 oficinas que é feito, então ele entra e faz parte desse programa, né? Eu confesso que eu não sei dizer agora se nós temos alguma coisa lá na Baixada. Posso verificar. Mas aí ele entra nesse programa e faz uma preparação para depois entrar no Jovem Aprendiz. Ele só entra no Jovem Aprendiz quando uma empresa o contrata. Tem que estar estudando e tal. Mas o que eu diria, mano, é o seguinte.
O jovem que tem interesse, ele deve procurar uma ONG, alguma coisa na sua região. Vai atrás, entende? Busca essa oportunidade. Tem oportunidade. Tem maneira de trabalhar. Tem maneira de se integrar, entende? Procura a associação de moradores. Isso, eu acho que... Os galpões da prefeitura, nas escolas, né? Um ponto de se informar. O primeiro passo é ter essa ciência que existem, né, entidades fazendo esses trabalhos, mas ele tem que ir começando a procurar, ele tem que começar a ver essas alternativas, ele tem que incomodar. Tudo começa com a iniciativa da pessoa, né? Nada cai do céu. É uma inquietação, né? Ele tem que incomodar, ele tem que olhar ali e falar assim, eu quero uma vida melhor, eu quero melhorar, eu quero avançar. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, assim, entre o nosso discurso e a ação lá tem uma distância gigantesca, né? Mas, assim, parte de um pressuposto da pessoa também querer. Sim. Entendeu? Essa vontade ali de melhorar, de progredir, de fazer de um jeito diferente. Tá? E, assim, eu sou fruto disso. Né? Em adolescente, eu estava inquieto. Tanto é que essa história que em casa tinha que trabalhar com 15, eu comecei com 14. Eu fui lá, tomei iniciativa e comecei a ver o que dava para fazer, o que não dava, tudo. E eu saí de casa muito cedo e me sustento até hoje sem depender de ninguém, né? Isso é uma importância. Isso aí, a autoestima começa aí, né? Na realidade. Dignidade. Mas tem que ter essa vontade, tem que ter durante um tempo eu atendi a Marinha e aí a gente falava com o almirante da Marinha, né? E aí o almirante dava lá o que ele queria, aí ele passava pro capitão, o capitão conversava com a gente, né? Aí o capitão chegava e falava assim, a querência do almirante é tal coisa. Eu falei, querência? O que é querência? A querência é o que o almirante quer. Então, assim, querência, né? Eu não sei se a palavra é inventada, mas o jovem tem que ter a querência, entendeu? Tem que querer, né? Tem que estar com uma vontade ali, né? Assim, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, que muitas vezes enxergar isso é um desafio enorme. Mas essa centelha, ela precisa existir. Entendeu? Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa interessante acontecendo, tem muita gente se mexendo. Isso é legal, tem que aproveitar isso, entendeu? Acho que a gente tá numa fase boa para isso, tá? Sim. A gente está numa fase boa. A demanda ainda é muito maior do que a oferta, né? Assim, dos programas sociais que poderiam existir ainda são muito menores do que a população que precisa disso. Mas tem bastante, entendeu? Hoje tem. Então, tem que aproveitar, tem que querer, tem que ter essa centelha aí de vontade, né? Começa ali. O caminho não é curto, não é fácil, mas é possível, entendeu? Sim, mas vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Uhum. Eu sou um empresário. Sim. Eu tenho uma empresa no campo da reciclagem, por exemplo, ou tenho uma fábrica de salgados. Uhum. Eu quero entrar nesse programa Projeto de Vida, eu quero captar um garoto aí para a gente tentar fazer um teste com ele numa atividade. Uhum. O que eu faço e como que eu faço para ter esse acesso com vocês? Como que esse programa funciona? E uma outra coisa, se fosse uma empresa de médio porte, aderir a esse programa traz algum tipo de benefício fiscal? Porque a gente sabe que as empresas também, quando elas investem em alguma questão social, porque elas esperam também uma contrapartida do Estado, uma contrapartida fiscal, economizar imposto de renda, enfim. O que o projeto de vida pode ajudar do pequeno, médio ou grande empresário? Então, vamos por partes, né? Assim, primeiro, assim, a fundação, ela é um híbrido, né? De um lado, ela é uma empresa de assistência social, ela tem projetos sociais, né, para ajudar esses jovens. Do outro lado, ela é uma empresa que vende seus produtos e seus serviços, tá? Então, por exemplo, hoje a gente mantém esses projetos com a venda. A gente não recebe dinheiro do governo, não tem mantenedor. Não, a gente é um negócio ali que a gente vende recrutamento e seleção para estagiário. Se você precisa de um estagiário, você vai entrar em contato com a gente vai selecionar, recrutar, né, e selecionar um estagiário. Se precisa de jovem aprendiz, jovem aprendiz é uma lei, toda empresa é obrigada a ter jovem aprendiz. Uma cota. Tem uma cota, tem um tanto, se tem 100 funcionários, você vai ter um tanto de jovens aprendizes ali que você tem que contratar. Aí depende, esse cálculo tem que ser feito,
Você pode ter 1, pode ter 2, pode ter 10, entendeu? Depende de um cálculo ali de como é que a sua empresa é composta, ela é formada, para você saber ali qual é o número, né, qual o tanto da sua cota. Então, a gente seleciona, recruta, né? Recruta, seleciona, treina, e esse jovem aprendiz vai trabalhar na empresa. Se você precisa contratar um profissional, qualquer profissional, entendeu? Do cargo, do primeiro cargo da empresa até o presidente da empresa, a gente faz recrutamento e seleção também. Você vai contratar alguém dentro da CLT, a gente faz recrutamento e seleção. Se você precisa contratar PCD, sim, a gente faz o recrutamento, faz a seleção, que é uma seleção específica. Então, assim, tem que ter mais cuidado. Só para poder esclarecer o nosso público, PCD, tem gente que não sabe o que é. Portador, pessoas com deficiência. Perfeito. Né? Que é uma obrigatoriedade também. A lei. Existe uma lei que você precisa contratar. Muitos não contratam ou não sabem como contratar. Aí entra um outro lado da gente oferecer treinamento, consultoria, para ajudar essas empresas a acolherem esses profissionais. E lá no final da história a gente tem a captação de recursos, né? Onde qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer uma doação para a fundação. Existe a doação que é o ato de doar, né? Eu vou colocar aqui uma doação para ajudar esse projeto, para colaborar com esse projeto. Então ela pode entrar em contato, no nosso site ali tem como ela faz esse tipo de doação. E tem a colaboração com incentivos. Tá? A colaboração com incentivos é um projeto que é desenvolvido. Então, assim, já depende. Se a empresa estiver no lucro real, aí tem uma série de situações que a empresa tem que estar para enquadrar. Ela fala assim, não, eu vou colocar um dinheiro aqui, que é um dinheiro que eu pagaria imposto, por exemplo. Em vez de eu pagar o imposto, eu vou destinar isso ao projeto. Então, é um dinheiro que assim, a empresa não gasta, porque ela ia gastar esse dinheiro pagando o imposto. Na verdade, ela destina uma porcentagem desse imposto, ela destina para a gente para dentro de um projeto. Então, precisa do projeto. Então, tudo começa no projeto. Então, a gente desenvolve esses projetos, aprova esses projetos de incentivo e depois a gente conecta com as empresas. A gente vai até as empresas e fala, tem esse projeto aqui, você quer participar desse projeto? Entendeu? Perfeito. Então, assim, tudo começa muito numa conversa, né? A pessoa tem... A empresa, ou a gente vai lá e capta a empresa, ou a empresa ela entra em contato com a gente, ela entra no nosso site, moods.org.br, entra lá, tem lá os campos ali, né? Ela fala, sou uma empresa, quero contratar, ela vai e abre todo o processo. Então, é algo personalizado para cada empresa. Perfeito. Então, o empresário que quiser hoje buscar um garoto, uma moça, para poder fazer estágio e quiser de alguma forma também obter incentivos fiscais em relação a isso, ele vai poder entrar no site da Fundação Moods e pedir, a bem dizer, uma consultoria especializada de acordo com o enquadramento empresarial que ele possui, com o segmento que ele atua, absolutamente tudo. A Fundação Moods ela tem como receber essa empresa e esclarecer de forma plena tudo que ele vai precisar. Exatamente. Aí você imagina o seguinte, né? Por exemplo, você tem... vou imaginar aqui, né, no podcast, né? Pô, começou a crescer, né? Começou a crescer, você vai precisar de mais uma pessoa, um redator, né, alguém que te ajude aqui. Você pode abrir essa contratação aí você vai na sua rede de relacionamento e fala, conhece alguém que tem essas características aqui, esse perfil aqui para trabalhar comigo aqui? Você vai receber currículo, você vai ter que entrevistar, você vai ter que fazer um processo ali, né, de seleção e talvez na hora que você acha a pessoa, você fala, essa pessoa aqui é legal, eu fui pelo brilho dos olhos dela aqui, essa pessoa aqui é bacana. A pessoa trabalha 1 mês, 2, você vê que a pessoa não tem todas as competências que você queria. Sim. Então, assim, é um desgaste para quem contrata, se erra na contratação. Agora, se você terceiriza isso com a fundação, a gente tem uma área lá só de recrutamento e seleção. Entendeu? Composto de pessoas que são especialistas nisso, inclusive com aplicação de teste. Né? Então, a gente conversou muito do neném aqui, né? Muito da pessoa que só fica no computador e tal. A gente tem uma geração que, por exemplo, não sabe escrever. Isso é quase que linear. Né? O cara é alfabetizado, tá? Ele sabe, né? Mas não sabe, ele não tem a competência de entender um texto ou de se expressar por meio de um texto. Ele não tem isso. Agora, imagina assim, você contrata essa pessoa e o cargo dela ali, a função dela, ela tem que se expressar por meio da escrita. E aí você descobre no meio do caminho que ela não sabe escrever. Olha o tamanho
da encrenca, né? Tamanho do prejuízo. Então, assim, quando você terceiriza isso, existe um teste. Você faz testes. Fala, essa pessoa aqui está apta para esse cargo aqui, que é um cargo que você falou que existe uma competência aqui que ela precisa se expressar por meio da escrita, e essa pessoa sabe fazer isso. E todo mundo que a gente selecionou, essas pessoas aqui sabem fazer isso aqui. Esse aqui é o melhor candidato para a vaga. A gente cobra por essa seleção. Né? A gente faz esse trabalho, a gente é contratado por isso. O grande barato é o seguinte, que no final, o valor que você paga para a gente, 100% desse dinheiro é destinado para um projeto social. Perfeito. Entendeu? Então, assim, por que você contrataria outra empresa para fazer seu recrutamento e seleção? Se com a gente você pode, além de ter o talento que você precisa para sua empresa. E no final da história, você ainda colaborou com projetos que melhoram o país. Maravilha. Entendeu? E isso que o Maurício coloca nesse momento seria talvez um dos elementos, ou seja, um dos grandes diferenciais da fundação. A fundação, ela não visa lucro no sentido de manter uma empresa, uma instituição, não. Tudo que nós temos é revertido para o trabalho social. Manutenção da fundação, nossos colaboradores, etc. e tal, e o dinheiro tem que ser investido novamente nessas áreas sociais, onde você não tem uma renda própria para ter o sustento. Então, esse é o diferencial. Todas as pessoas que estão em parceria com a Fundação Moody's precisam entender isso, e aquelas que desejam buscar, que de fato está participando de um movimento social, transformação social, inclusão social, mobilidade social do jovem no Brasil. Nesse sentido. Perfeito. O que acontece? Tem também a questão da desmistificação, né? O que acontece? Tem um ponto também que eu queria depois conversar com vocês novamente com relação à legislação, mas um pouco mais à frente. A questão dos estigmas do mercado de trabalho, né? Como que funciona? A gente tem aí uma cultura antiga, por exemplo, a área de educação infantil é uma área que só trabalha mulher. A engenharia é uma área que só trabalha homem, engenharia mecânica, muitas vezes, principalmente. A área de estética só trabalha mulher. Como que o mercado está hoje nesse sentido? Porque eu vejo, por exemplo, eu recebo alunos de estética, homens fazendo cursos de estética. Sim, eu tenho observado que nas áreas que tinham aquela predominância ali forte, estigmatizada de um determinado sexo, hoje abriu de uma forma incrível. Que bom, né? Vocês ainda, com certeza, vocês ainda veem isso acontecer muito, ou vocês também sentem diminuir cada vez mais, ou já chegaram à conclusão de que isso nem existe mais? Está tudo aberto. Não, existe. Mas a gente não é pauta pra gente, a gente não vê isso, assim, a gente não faz diferença, entendeu? Pra gente. Mas o mercado recebe bem, por exemplo, um homem na estética? Então, mas olha que interessante, né? São dois assuntos, né? Um assunto do preconceito, né? Então, por exemplo, homem na estética, tabu, preconceito, né? Tal. Então, essa linha do preconceito a gente só combate. Porque é um absurdo. Porque assim, o que você tem que julgar é a competência. Sem dúvida. Entendeu? Independente do sexo, independente do sexo, da raça, onde mora... Etarismo. Independente. Essa pessoa, ela tem as competências necessárias para exercer uma boa função? Ela vai colaborar onde ela está? Ela vai estar feliz onde ela está? Se ela, assim, parece romantismo, mas não é. Se ela estiver feliz onde ela está, é óbvio que ela vai produzir mais, é óbvio que ela vai entregar mais, ela vai se dedicar mais. Se ela estiver infeliz, é difícil, né? Qualquer um. Então, assim, esse conjunto de coisas ali estão alinhados? Independe. Depende de quem é, depende da raça, do credo, depende de qualquer coisa. Ela vai conseguir entregar? Então, por exemplo, quando a gente faz um recrutamento, a gente não olha... por exemplo, assim, acontece se a gente ter vagas afirmativas, por exemplo, né? A empresa ela tem uma política de inclusão, então ela desenhou uma política, ela fala assim, tantas vagas que a gente tem aqui dentro da empresa, tantos cargos aqui são destinados para mulheres, são destinados para pretos, são destinados para pessoas da periferia, enfim, ela tem uma política ali que ela traçou e muitas vezes ela pede ajuda para a gente. Então vem uma vaga afirmativa.
Olha, eu preciso de uma pessoa trans que faça determinada coisa, esteja em determinado curso. E a gente vai fazer, a gente tem parcerias com ONGs, por exemplo, que são especializadas nisso, a gente vai nessas ONGs e ajuda a recrutar essas pessoas ali, entendeu? Mas o foco é a competência, entendeu? Se essa pessoa tem esses pré-requisitos que a empresa quer, mas não tem a competência para exercer, não adianta. Eu vou colocar um incompetente lá. É ruim para a pessoa, porque ela não vai durar nessa empresa, ela vai entrar, não passa do processo de experiência, né? Período de experiência. Ela vai embora, ela vai sair, sai frustrada. E é ruim. Então, assim, tudo começa lá atrás, né? Começa lá atrás. Existem essas competências? Existem. A pessoa sabe fazer isso? Sabe fazer isso. Por exemplo, a gente está aqui no teu podcast. Se você não for um comunicador, não tiver essa competência, isso aqui não vai para frente, concorda? Então tem que ter. Imagina, coloca uma pessoa aqui que não sabe falar, não sabe se expressar, talvez seja muito tímida. Timidez não tem muito a ver com a história, mas assim, uma pessoa que não quer, que está infeliz em fazer isso, não vai para frente. Agora, independe, entendeu? Independe de quem é. Então, a gente percebe que assim, o mercado ele está mais acolhedor. Sim. Ele está mais acolhedor. Existe ainda a prateleira do preconceito? Existe. É um dever nosso combater isso todo dia? É. Perfeito. Entendeu? Deixa eu colocar uma outra coisa também. A gente sabe que o mercado está passando por uma mudança muito grande, né? Sobretudo com essa nova economia focada em aplicativos, né? Por exemplo, o garçom é uma experiência que eu tenho acompanhado bastante, né? Hoje praticamente não tem mais vaga de garçom. Aí você tem um camarada lá com 40, 50 anos que ainda tem um caminho aí para se aposentar. E o cara, a profissão dele foi dizimada. Os salões de festa também quase não estão tendo festa. E é uma coisa muito pueril, não é aquela coisa de ter renda. É um bico. Sim. Né? É um ofício. E essa pessoa vê, caramba, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um técnico aqui, eu vou fazer uma graduação, nem que seja uma graduação tecnológica em logística, enfim. Só que essa pessoa não conhece ninguém da área, já chega com aquele estigma da meia-idade, chega insegura, a autoestima já foi a nocaute, porque a pessoa perdeu a renda completamente, e essa pessoa vai querer entrar no mercado ao ponto que tem um monte de jovem também querendo entrar. E eu pergunto para vocês, existe estágio para pessoas de 40, 50 anos? Como que a Fundação Moody's recebe esse público? A gente não tem esse programa, tá? Mas é uma ideia da gente implantar isso em breve. Porque o que acontece? E vão lançar aqui, né? Com certeza. Mas é uma boa. Aí, Longini. Combinado. Fechado? Fechado. Eu vou cobrar, hein? Eu sou chato, hein? Porque imagina o seguinte, a pessoa de... Vamos botar aí um 40 a mais, vai? Né? Sim. Tem alguns programas, por exemplo, tem um projeto que chama Labs 50 a mais. Ou é Sim. 40 a mais ou é 50 a mais. Agora eu não tenho muita certeza. Mas o que acontece? O 40 ou 50 a mais, ele vai até esse lugar e se inscreve num curso. E é um curso de projeto de vida. Né? Porque, vamos supor, você chegou com 50 anos, legal. Quando você bate os 50 anos, talvez na tua cabeça tenha coisas que você fala assim, eu não sei direito para onde eu vou, mas eu tenho uma certeza absoluta do que eu não quero mais estar fazendo. Né? 50 anos é um marco bem interessante para essa virada. E aí, para você ser um estagiário, você tem que estar cursando alguma coisa. Né? Então ele entra num curso de 2 anos, aprovado pelo MEC, direitinho tudo. E essas instituições elas começam a informar as empresas que existe aquele 50 a mais, com as competências que pode agregar demais ali naquela empresa. Então, assim, é uma ideia nossa de desenvolver um projeto nessa linha. A gente não tem ainda, tá? Mas é uma ideia nossa. Ou de se aproximar mais de um Lab 50 a mais, ou da gente criar o nosso curso ali para colocar essas pessoas. Porque é um negócio bem interessante, tá? Porque assim, além de você dar chance, por exemplo, como você falou assim, o cara trabalhou a vida toda como garçom, concorrência está grande, ele saiu, o que ele vai fazer agora? Ele pode entrar num projeto desse, desenvolver ali uma ideia do que ele vai fazer, porque a ideia do curso justamente é essa, para ajudar ele a desenvolver, só que ele está inserido num meio de empregabilidade. Ele está inserindo num ambiente ali que a todo momento está
pintando alguma coisa, uma oportunidade ou outra. Aí ele olha e fala, não, isso aqui eu sei fazer. Eu sei fazer, eu desenvolvo isso rápido para fazer. Então ele pode pegar. Do outro lado, você tem pessoas já muito capacitadas que querem mudar de vida. Fala, eu quero fazer outra coisa. Fui, sei lá, da área financeira a vida toda, agora eu quero olhar para jardinagem. Entendeu? Aí é um outro momento, entendeu? Mas você pega essas pessoas também e coloca nas empresas. É saudável para a empresa, porque ela também vai receber um talento ali maduro. A pessoa mais velha, ela tem mais paciência, ela sabe o momento de tomar a decisão, ela tem uma bagagem, um conhecimento que foi desenvolvido na prática, não mais na teoria. Então uma pessoa extremamente útil. Sem falar que assim, a gente estava tendo essa conversa mais cedo, né? Nossos antepassados morriam com 40 anos, né? Sim. 40 anos o cara já tá com aquele barbão branco até aqui, né? Velho, né? Já tudo curvado. Tudo. Hoje você chega com 60, 70, 80 anos, muitas vezes garotão. Saudável, cheio de energia, disposição, inteligente, a cabeça ali tinindo ali, com vontade de fazer. Então assim, a palavra aposentado, a gente vai ter que dar outro termo para ela, né? Porque aposentado não é o cara que botou o pijama, o sofá abraça, né? É o cara que tem muita lenha para queimar, tem muita vontade ainda e quer. Entendeu? E quer. Então, a gente percebe também que o mundo do trabalho, ele tá... existe o etarismo, existe, né? Assim, muitas empresas olham e falam assim, não, esse cara aqui tá velho para determinada coisa. Mas, de outro lado, existem outras empresas olhando e falando assim, putz, como eu queria ter uma pessoa aqui com experiência. Uma pessoa que pudesse nos ajudar, nos aconselhar, estar junto com a gente com uma experiência, com uma vivência. Sim. Entendeu? Né, no outro extremo que falta, desse lado sobra. Maravilha. Então é um movimento interessante. Então em breve a gente dá notícias Olha, isso aqui a respeito vai ser espetacular. Essa questão do trabalho voltado para pessoas 40 a mais, eu acredito que seja assim, algo que a gente precisa levar mais a sério. Uma coisa que o Longini comentou, achei bem interessante, Longini. Você falou sobre a questão da legislação, da proteção legal, enfim. Eu costumo ver o seguinte, eu acho que o Estado brasileiro, em todos os níveis, estaduais, federal, municipal, eles estão produzindo legislação demais que não resolve o nosso problema. É como se fossem legislações feitas dentro de uma bolha que não atende aquilo que a gente de fato precisa, não vai no cerne da questão. E a questão do estágio, eu vejo que muitas vezes ela é voltada somente para cursos que são reconhecidos pelo MEC, são cursos técnicos e de nível superior. Mas a gente não tem nada voltado, por exemplo, para cursos livres. Seria, por exemplo, curso voltado para a área de jardinagem, como o Maurício citou. A questão, por exemplo, de um curso para pequenos reparos em construção civil, manutenção predial. É um campo de trabalho excepcional. Mas, às vezes, o garoto está aprendendo ali a lixar, está aprendendo a fazer algum tipo de acabamento. Vou te dar um exemplo. Textura. Texturar uma parede. Entende? Tem coisas que poderiam ser iniciadas nesse campo de estágio, mesmo que seja para produzir modelos e tal, de avaliação, que a legislação não contempla. Não seria interessante? Não ser, mas aí que está a questão. Está indo direto para a CLT uma coisa que poderia ser experimentada. Essa é uma discussão bem ampla que a gente tem que ver assim, qual, né? Assim, o quê? Então, por exemplo, esses dias chegou um restaurante para a gente e falou assim, eu preciso de um estagiário para ficar no caixa. Não pode. Não existe isso. Não pode. Você contrata, CLT, que você vai dar uma responsabilidade para ele, etc e tal. Então, assim, na verdade, você não está querendo um estagiário, você está querendo um profissional. Sim. Né? Então, a vaga é profissional. Você não quer pagar a rescisão, não quer ter mas aí é diferente. Esse gap do ofício, né? Então, por exemplo, você falou, né, a textura. A textura ele pode aprender num curso, e é raro, não tem. Ou ele aprende na prática. Ele vai lá e é um auxiliar de quem está fazendo isso e vai, né, pegando ali o jeito de fazer aquele negócio. Isso é um emprego. É um emprego, entendeu? Assim, quem vai empregar vai precisar empregar como um auxiliar. Entendeu? Não entra como um estágio. Até por questão de risco à saúde, salubridade. Aí tem que analisar caso a caso, entendeu? Mas assim,
apesar de a gente muitas vezes é descontente com as leis, a lei ela é projetada para te proteger e te dar acesso. Então, muitas vezes, quando a gente investiga a lei lá no fundo, a gente fala assim, não é que os caras tinham razão de fazer esse negócio? Porque, assim, ela está protegendo e, ao mesmo tempo, ela dá acesso. Não dá para eu botar, por exemplo, um garoto de... Assim, é óbvio que informalmente isso acontece. Sim. Né? Mas, por exemplo, se botar um garoto de 17 anos numa obra, tem tanta coisa que ele teria que aprender antes. Equipamentos de segurança, atitudes de segurança, por exemplo. Né? Subir lá no andaime, por exemplo, sem equipamento de segurança é um risco. Informalmente isso acontece. A gente não pode ser um fomentador disso, entendeu? Entendo, mas num hospital esse risco não é maior? Por exemplo, a gente vê estagiário técnico de enfermagem. Sim. Que o sujeito trabalha num setor muitas vezes de emergência, presta o estágio no setor de emergência. Sim. E está tendo um tiroteio no morro, daqui a pouco chegam lá 11 pacientes. Sim. E muitas vezes acompanhado por pessoas que extremamente hostis. De bons amigos, né? Exatamente. Aí assim, o risco é o mesmo, no entanto ele está lá estagiando. Por que no canteiro de obra... mas a profissão está sendo desenvolvida na universidade durante o curso. A profissão. Então, assim, ele sabe que ele tem que chegar lá, por exemplo, e usar os equipamentos de segurança, como a luva, a máscara, a touca, a roupa. Ele entende sobre contaminação. Ele desenvolve essa teoria e ele vai colocando essa teoria em prática durante o curso e depois ele vai para um estágio. Depois ele vai aplicar ali o que ele está aprendendo. Entendeu? Em outros lugares, você não tem isso. Em cursos livres você ainda tem. Vou te dar um exemplo. Essa questão que eu coloquei da textura, por que me veio a textura à mente? Porque eu já vi fabricantes de tinta oferecendo curso de textura dentro dos home centers. Lá em Caxias, por exemplo, a gente tinha uma 6C. E a 6C oferecia cursos de textura. Que o curso livre é um aperfeiçoamento. Entendeu? Você já entendeu aquela profissão, você já tem aquelas competências. Aí você quer se aperfeiçoar. Aí você contrata um curso livre para se aperfeiçoar naquilo. E a lei hoje do jovem aprendiz, por exemplo, existe uma cota que a empresa tem que cumprir. Mas se a empresa não se enquadra dentro daquilo que a lei estabelece como segurança, vamos imaginar uma empresa que trabalha com caminhão e carga, navio, ou lixo, coleta urbana, etc. e tal, esse jovem não pode trabalhar ali. Ele não pode estar lá dentro. A empresa tem que cumprir essa cota financiando esse jovem aprendiz, dando a formação, porque a formação do jovem aprendiz é que é importante. Então a empresa entra pagando essa formação e preparando o jovem aprendiz. Esse problema que você coloca, César, né, não é só nosso. Quando eu morei na Alemanha, fiz meu doutorado lá, quando eu cheguei na Alemanha, a profissão que mais, a profissão do alto da escala era do pregador da cidade, o pastor da cidade. Toda cidade tinha que ter um pregador luterano. Esse é o salário mais alto. Quando eu cheguei, tinha mudado. Era o docente, o doutor docente, que tinha cátedra na universidade. Aí mudou o salário. Mas você sabe qual era a profissão, o ofício mais procurado? E diziam que ganhava quase a mesma coisa que o docente. Assentador de azulejo. Não havia Cristo na Alemanha que sabia assentar azulejo. E aí, essa era a profissão. Eu falei, eu vou chamar todos os pedreiros da minha região para vir para cá. Então, ou seja, isso não é um problema só da nossa, isso é uma coisa que é um desafio grande nessa questão da relação com o trabalho e tal. Agora, com inteligência artificial é outro desafio. Não, isso eu não tenho a menor dúvida. Uma coisa também que eu sempre observo muito quando se fala nessa questão do estágio, é porque hoje a gente tem uma série, um excesso, inclusive, de informações chegando nas pessoas. Antigamente, o sujeito escolhia a profissão. Minha mãe é dentista, minha mãe ganha dinheiro, minha mãe é feliz, ela compra a bolsa que ela quer, o sapato que ela quer como dentista. Pô, legal, vou ser dentista também. Porque filho de médico vai ser médico. Exatamente. Só que hoje isso mudou muito. E eu digo para você, de cada 10 profissionais, se bobear, os 10 estão insatisfeitos nas suas respectivas áreas. Professor, por exemplo, nem se fala. Você não vê mais professor incentivando o filho a fazer licenciatura. É raríssimo.
Então, assim, o que acontece hoje, o jovem ele está diante de uma situação bem complicada. Sim. Porque a profissão, mesmo aqueles que os pais têm profissões de nível superior, ele fala, meu pai está insatisfeito, pô, isso aqui eu tô fora. E minha mãe só comenta problema na hora do jantar. E, ao mesmo tempo, eu tô seguindo 2 caras que falaram que isso aí vai acabar. Aí eu vejo no jornal Profissões do Futuro. E o cara fica doido, porque a orientação que ele tem é 0. E você tem cada um dizendo uma coisa e a inteligência artificial dizendo que vai resetar a economia. Assim, eu fico pensando, qual seria a solução para que um jovem desse pudesse se encontrar. A Fundação Moody's, por um acaso, tem ou recomendaria alguma coisa no aspecto da questão vocacional? A gente a gente informalmente acaba fazendo isso, mas não tem, formalmente, não tem essa... Nós temos uma orientação psicossocial. Temos um psicólogo. É um bom começo. Trabalha porque isso tudo que você colocou, César, aparece lá. No jovem aprendiz, no estagiário. Então, a partir dessa demanda, nós hoje temos um departamento que cuida disso. Mas nós cuidamos hoje mais nessa perspectiva ad intro, ou seja, para dentro, quem está lá. Nós não temos braço para atender em linhas gerais. Nós não temos, por exemplo, um departamento que cuida de, como é que chama isso? Orientação vocacional. Não. Mas nós trabalhamos essa dimensão internamente com o nosso público. Mas quer ver um negócio engraçado? Eu sou publicitário. Sim. Né? Eu comecei a trabalhar com publicidade antes da faculdade, depois entrei na faculdade. Fiz o caminho inverso, né? Fui para a prática, depois eu fui para a teoria. Aí fiz o curso, aí... Era redação publicitária, era a fotografia, a filmagem, como bolava as coisas. Uma delícia. O curso foi ótimo. E eu procurei esse curso porque, assim, eu acho que eu sou criativo, isso vai ser legal e tal. Quando eu fui trabalhar de verdade na publicidade, o que eu fiz de planilha e de conta... Parecia um contador. Pô, eu sou ótimo em planilha. Ó, eu não tive uma aula de planilha. Sem nunca ter feito uma. Aula na universidade. Eu tive que aprender na marra, porque, assim... Eu tive uma agência de publicidade. A gente chegava para o cliente e tinha uma ideia. Se essa ideia não tivesse sustentada na planilha, falou, dentro da verba que a gente tem, o que dá para fazer de criativo é isso aqui. Então a planilha dava sustento para a ideia. Não adiantava chegar só com a ideia. Chegar com a ideia, ela fala, a gente vai contratar um helicóptero aqui para filmar, não sei o que lá. Aí o cara fala, mas eu tenho R$500 para investir. Entendeu? Então a ideia começava na planilha. Você tinha a ideia lá e planilhava aquele negócio com todos os custos, todas as contratações que tinha que fazer. Aí chegava no valor e falava, cabe. Então eu fiz muita planilha. Então, assim, muitas vezes a gente vai pela vocação, né? Por exemplo, meu filho chegou e falou assim, eu quero ser físico. Eu falei, físico, filho? Ele Eu falei, mas físico tem que ir matemática, hein, cara? Ele, é? Aí que tá. Não, então peraí, né? Mas porque ele se deslumbra, vê lá um seriado, vê um cara falando, gosta de astronomia, por exemplo, aí mistura tudo na cabeça ali e olha e fala, não, pô, física vai ser, né? Ser físico vai ser um negócio interessante, tudo. Quando você vai investigar, você vê que não nem tudo são flores, mas muitas vezes você entra ali pela aptidão, pelo deslumbre ali da profissão, você começa a seguir aquele caminho. A outra coisa é o mercado, né? Ter demanda para você trabalhar naquilo, encontrar um ambiente que você vai trabalhar e vai realmente exercer tudo aquilo. Então, por exemplo, sei lá, você pega o arquiteto, né? Que a gente começou a falar, mas você pega o arquiteto, o cara vai, faz a faculdade, faz projeto daqui, projeto de lá e tal. Na primeira vez que ele vai trabalhar, ele tem que ir para uma obra, por exemplo. Vem em loco, pisar na lama ali da obra, ali, né? Negociar com várias pessoas que estão ali para subir aquela obra, cuidar de prazo. Então, assim, a parte criativa, a parte bacana do negócio é um pedaço. A parte ali que a coisa tem que sair do papel e virar, né, chão da fábrica, o projeto mesmo, tem que subir aquele negócio, é outro. Então, há uma distância, né, há uma distância da formação e da execução. Né? A gente forma ali os profissionais, mas na hora de que eles vão executar, a gente vê que assim, a faculdade deixou de dar muita coisa, ou o curso deixou de dar muita coisa ali que vai precisar. E aí, que eu falo, né? A gente se prepara nas universidades, né? A gente não está pronto. A gente se prepara. O pronto é quando a gente está lá no mercado mesmo. Perfeito. Tranquilo. E aí eu pergunto a vocês, vocês querem fazer algumas considerações? Agora é a hora.
Vocês gostariam de deixar algum recado para empresas e para os estudantes? Quem é que vai jogar a bola? Acho que o Longini fala com os estudantes, pode ser? Eu falo com as empresas. Okay. Então, assim, primeiramente, César, agradecer o convite que você nos faz, estar aqui. Bora trabalhar, quer dizer, é isso aí mesmo, né? Vamos trabalhar. O trabalho é, de fato, algo extremamente importante que nos traz dignidade, etc. Há uma frase de um pensador alemão que foi muito desvirtuada pelo nazismo, colocado, inclusive, em cima. Se você olha um campo de concentração, você vê um arco e tem uma frase em alemão. Die Arbeit macht uns frei. O trabalho nos faz livres. Aquilo escrito em cima ou no portão de um campo de concentração tem um significado. Mas para a existência, ou seja, de maneira que nós podemos trazer isso para a nossa vida, nossa autoestima, nossa dignidade, é entender que o trabalho pode nos trazer liberdade. A liberdade de opção, a liberdade de trabalhar, a liberdade de ser autônomo, enfim. O trabalho nos faz livres nesse sentido. Sem dúvida. A minha mensagem agora para o jovem adolescente, a minha mensagem para o estudante é isso. Você não está sozinho, não. Vamos enfrentar essa realidade juntos. Nós podemos ser parceiros. A Fundação Moody's pode estender a mão para você, ou seja, existe possibilidade de olhar para o futuro de maneira diferente. Então, essa é a mensagem que a gente deixa com o nosso grande abraço. Perfeito. Fala, Maurício. Vou falar aqui assim? Pode, Você que é empresário, a gente precisa muito de você, viu? Assim, acho que a gente pode ser muito útil para o teu negócio, muito útil para a tua empresa. E você pode colaborar demais com os jovens do nosso país, né? Como é que você faz isso? Abra as suas vagas de emprego com a gente, né? Entre lá no nosso site, moodys.org.br/contrate. Você vai cair numa página específica para empresas, onde você pode conversar com a gente e abrir as suas vagas. Cada vez que você abre uma vaga com a gente vai achar o melhor talento, o melhor profissional para preencher essa vaga. E no final desse processo, você está colaborando com projetos sociais que melhorem o país. Então, vem com a gente aí. Perfeito. Bom, gente, eu queria também deixar um recado a todos vocês aqui que assistem conosco Bora Trabalhar e dizer que vamos aí com tudo, vamos trazer também alguns conselhos profissionais para bater um papo conosco, né? E também vamos estar recebendo algumas instituições de ensino nas próximas semanas. Hoje nós tivemos aqui a Fundação Moody's, que é uma referência absoluta de décadas no segmento de estágios. Eu queria agradecer muito o Luiz Longini, Maurício, pela presença. Vou perturbar eles em relação a essa questão dos 40 a mais. E vamos levar um polo lá para o Duque de Caxias, né? Sem dúvida. Esse é um grande desafio. Eu quero ajudá-lo nesse sentido, tá? Eu Ótimo. tenho todo interesse que isso aconteça. Assim, a nossa região da Baixada precisa muito, muito mesmo. Essa cultura do trabalho é libertadora. Às vezes as pessoas falam assim, trabalhar, porra, os caras são malucos, só pensam em trabalhar, pô. Não quer curtir a vida. Para curtir a vida, você tem que ter renda, cara. Não vai curtir a vida com o dinheiro dos outros. Mas não pode ser por aí. Assim, tudo começa no trabalho. As pessoas não entendem. Infelizmente, muita gente não entende isso. O trabalho te dá liberdade. Para você poder... Até aquele jovem que está lá insatisfeito na casa dos pais. Papai não deixa fazer nada, minha mãe não deixa fazer nada. E aquele papo, enquanto estiver comendo do meu feijão, enquanto estiver debaixo do meu teto, meu irmão, quer ser livre? Vai trabalhar. É simples, cara. É assim. Agora, existe um caminho. Você tem que se preparar, você tem que estudar. Infelizmente, a gente está vivendo hoje num mundo que tudo é judicializado. Então, você não pode fazer de qualquer maneira. Porque você vai sair de casa para trabalhar e vai voltar com uma dívida para o teu pai pagar se você fizer besteira no mercado. Então, o trabalho é o que liberta. Isso aí é fato. E podem ter certeza, nosso compromisso é trazer aqui as melhores cabeças para ajudar você que está nos assistindo a tomar as melhores decisões em relação à sua vida e à sua carreira. Forte abraço a todos e muito obrigado também à Fundação Moody's por essa parceria. Nós que agradecemos. Obrigado, bora trabalhar.